Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. A gente está estudando essa semana também essa revistinha paralelamente e estamos falando de ensino e comunicação, né? E a gente começou um tema que fala sobre infantilidade e o desafio, sobre a criação de filhos, né? Principalmente o foco nos filhos adolescentes. E a gente leu esse artigo e paramos na parte em que mostra que as crianças, que os jovens estão passando por um movimento de liberalidade, né? Que pode tudo, que tudo é justificável, né? O conforto, as vontades, a forma de agir, as responsabilidades escusas, tudo isso é uma questão de respeitarmos o espaço do nosso filho, a privacidade do nosso filho, a expressão, as ideias, as opiniões. Mas nós sabemos que como pais, como educadores, nós temos que influenciá-los, né? E qual que é a nossa forma de influência sobre os nossos filhos? Cristianismo, que é o que nós julgamos o mais correto, o mais próximo da vontade de Deus, né? Mas Satanás, ele é muito perspicaz, né? E ele tenta atuar nessa área. Então a gente vai falar agora sobre a segunda parte desse estudo, que continua falando assim: Satanás é muito perspicaz e por isso incute essa teoria ilusória na mente dos pais das mães. E é fácil incuti-la, uma vez que a tarefa de educar filhos tem sido particularmente mais complicada nos últimos tempos, né? Correria, trabalho, o consumismo tomou nossa vida, né? Diante da tamanha perda de valores pelo qual o mundo tem sido bombardeado, isso também está acontecendo. Especialmente nós, mães, temos sido acusadas por tudo o que acontece de errado no procedimento dos nossos filhos. Ainda que seja incalculável o nosso amor e a nossa dedicação, somos acusadas por educadores, por médicos, psicólogos, amigos e até mesmo muitas vezes por nossos irmãos em Cristo, pelo fato de nossos filhos, crianças, jovens ou até mesmo adultos cometerem erros. Isso não é justo, né? Somos algumas vezes vistas como superprotetoras, outras como displicentes. Parece que o nosso destino será sempre de réu, como aquele que prejudica e deforma a personalidade dos filhos. Será que isso é verdade, gente? Por causa disso, pais e mães têm sofrido fortes crises de autocrítica diante de problemas que seus filhos enfrentam. É por isso que eu, em especial, quando converso com outros pais, gosto de compartilhar, sim, as qualidades dos meus próprios filhos, mas também de mostrar e conversar a respeito deles. Não gosto que as pessoas pensem que os meus filhos são perfeitos e os deles não. Isso não edifica absolutamente ninguém. Pelo contrário, quando compartilhamos com sinceridade e cumplicidade nossos problemas enfrentados como pais, elevamos pais e mães de crianças e jovens difíceis a serem mais valorizados e, portanto, dignos de compartilharem no mesmo corpo, lado a lado, no corpo de Cristo. Então, quando a gente compartilha verdadeiramente as nossas lutas, os outros pais que também passam por isso vão ver, olha, não sou só eu. Não adianta você ficar, como que eu posso dizer isso sem parecer ofensivo? Querendo mostrar uma família perfeita, onde não tem problemas, que tá tudo bem, que seus filhos são perfeitos e passar a mão na cabeça, esconder debaixo do pano os problemas. Não. Que testemunho é esse? É meio testemunho, só passa a bênção, né? E muitas vezes conversando, também não precisa expor os filhos, assim, denigrindo, né? Mas com pessoas que você conhece, com irmãos que você ama, que muitas vezes pode te ajudar, ou aconselhando irmãos que você já passou por algum problema e ele está passando, é muito válido no corpo do Senhor essa ajuda, né? Eu já tive filhos adolescentes, ultimamente tenho uma só, mas essa está dando pouco trabalho, graças a Deus. É mais vitória. Mas já passei por situações que falei, oh meu Deus, só dobrando o joelho, né? E hoje eu dou testemunho mostrando a glória de Deus em situações para algumas pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então Deus pode usar isso, né? Absolutamente Deus pode usar tudo. Então,
Às vezes a pessoa está se criticando tanto, achando que o problema é com ela, a mãezinha está sofrendo tanto onde eu errei, e não é com ela, é a situação, é a sociedade, é da própria pessoa, porque nossos filhos, eles têm, né, uma vontade, um caráter, e a gente tenta influenciar, mas eles são pessoas, né, têm opiniões, são influenciáveis, e assim vai. Que no mundo ou você influencia ou você é influenciado, mas na verdade você é influenciado o tempo todo. Depende do que você deixa entrar na sua cabeça, mas que você é, né? Eu sou influenciada pela internet. Se colocar uma musiquinha aqui agitada, eu já trabalho animada, mas se eu ver uma notícia ruim, já fico para baixo, e assim vai, né? Nós somos assim. Enfim, não são poucas as vezes em que, diante de mães desesperadas e decepcionadas com seus filhos, ao dividir as minhas próprias angústias maternas com elas, algumas me dizem: mas a sua filha também fez isso? Então eu digo assim: por isso, conte as qualidades valiosas do seu filho, porque certamente eles também têm. Há casos em que o nível de autocrítica desta mãe encontra-se tão aguçado que ela nem consegue mais encontrar algo de bom em seu filho. Nesse momento, nós podemos auxiliar essa mãe enumerando os aspectos que são dignos no procedimento dos seus filhos. A verdade é que as mulheres têm sido pressionadas por entendidos a se culparem deste modo, criando-se a ideia de perfeita, que é melhor cuidar da minha própria vida profissional e pessoal e deixar a natureza se encarregar do crescimento dos meus filhos. Mas isso é uma mentira de Satanás. Nós temos responsabilidades como pais. Essa ideia de, eu vou terceirizar, eu ponho babá, a escola cria, a escola educa, a escola cuida, a TV Globo, fica aí na TV, ou deixar os filhos sozinhos em casa. Nós temos nossas responsabilidades, Deus vai cobrar de nós, né? Gente, nós recebemos esse presente para cuidar, que são os nossos filhos, né? Por mais difícil que seja, esse é o seu primeiro papel na família, né? Cuidar da sua família. Tudo que a criança e o jovem farão será visto assim, parte natural do seu crescimento emocional e etário. Isso parece tornar os pais isentos de qualquer responsabilidade presente ou futura e, consequentemente, livres de todo sofrimento e frustração subjacente a essas consequências maternas ou paternas. Não. Mas há o segundo extremo, são aqueles pais que acreditam no regime autoritário com regra única, infalível na vida dos seus filhos. Se no primeiro extremo a criança é tratada como cuidado, no toque emocional, super frágil, no segundo extremo será considerada como a mais perfeita das criaturas, uma vez que os pais possuem tão sábios. Esses pais geralmente acreditam que a educação nunca falhará e seus pirralhos nunca trarão decepções embrulhadas em papel de presente. Esses pais tendem a jamais comentar qualquer falha dos filhos. Descreve-nos como perfeitos, talentosos em diversas áreas, educados à mesa, delicados ao falar, intactamente acessáveis, não gostando de TV, imagine, nem de comer porcarias, nunca. Nunca brigam na escola, são cordiais, os seus irmãozinhos, uns amores, jamais fazem cara feia, não acordam de mau humor, nunca são indisciplinados. Oh, sonho nosso, né? Você nunca encontrou uma mãe assim? Eu já. Que só fala bem dos filhos? Com certeza. Eu posso assegurar que não é nada confortável conversar com ela. Mentira até, né? Ficar ao lado desse tipo de pai ou de mãe faz com que você se sinta o pior pai do mundo. Mas, por essas coisas... Porque essas coisas não são tão fáceis, então, lá em casa. Sou o quê? Não sei, né? Sou um fracasso, então, né? É assim que a gente pensa. Muitas vezes pais dessa categoria transpiram excesso de confiança pela educação que dão, porque seus filhos ainda são muito pequenos ou porque possuem filhos com temperamento muito dócil. Sei o quanto é fácil educar criança assim, porque foi uma delas. Desde pequena eu gostava da escola, sentia-me satisfeita estudando, detestava contrariar, ver cara feia do papai, simplesmente pagava para não ser chamada a atenção por ele. Quando eu levava uma bronca por coisas naturais de uma criança, sentia-me extremamente triste, conduzia-me sempre a fazer o melhor. Algumas famílias são presenteadas com 2, 3 pequenos perfeitos, conduzindo seus pais a acharem o máximo, enquanto educam os filhos perfeitos. Mas nem sempre esse é o tipo de criança de todos os pais e nem sempre é o tipo ideal. Lembro-me certa vez de comentar com Jenny Norton, esposa do missionário na década de 60, em visita recente ao Brasil, como me preocupava com o fato de minhas filhas questionar
demais minhas ordens. E ela disse: que ótimo, Maristela, disse ela, surpresa e rindo. Quando os filhos lavam o que pensam desde cedo, quando os filhos falam o que pensam desde cedo, não dirão isso mais tarde em forma de rebeldia. A partir desse dia eu pensei e comecei a considerar relevantemente o que os meus filhos me falavam e colocavam. Pais que acreditam na perfeição dos seus métodos educacionais ou seus herdeiros perfeitos tendem a sofrer mais com os filhos quando crescem. Isso porque nossos filhos não fazem nada que nos decepcione até o dia que fazem. E por que nos decepcionam? Simplesmente porque o nosso orgulho não nos permite vê-los enquanto seres humanos que erram e estão crescendo, crescem porque estão errando e aprendem com seus erros. Olha que importante isso, gente. O dia em que encararmos a nossa missão de mãe com o instrumento de auxiliar nesse processo natural e não como o que será que vão pensar de nós se o meu filho errar, nós também passaremos a aceitar os nossos erros enquanto mães, necessários ao nosso próprio crescimento pessoal e interpessoal, ao contrário de nos considerarmos a mais miserável educadora, sofredora de tantas crises autocráticas e autocríticas. Portanto, acredito que a palavra decepção, de uma vez por todas, deve ser riscada do vocabulário mãe versus filho. Mas, se há algum extremo que libera os filhos pela própria insegurança, dúvida incutida nas teorias modernas e sentimento de impotência dos pais, e de outro lado, o extremo da chamada educação perfeccionista, que parece nunca falhar, há um ponto básico que pode ser comum a ambas as categorias, tanto um lado quanto o outro. Podem saber discernir infantilidade e desafio, ingenuidade e desobediência voluntária. A mãe moderna inclui no primeiro extremo, que diz jamais usar correção física. Ah, gente, aqui já dá outro estudo, porque é mais 2 páginas. A gente vai ficar aqui, então. E aí a gente estuda esse finalzinho aqui no próximo café. Nossa, mas que bom esse estudo, hein? Já tô me sentindo uma mãe melhor, porque nem sempre a gente consegue atingir os nossos alvos e às vezes a gente coloca alvo lá em cima, né? O que fica muito complicado. Ora comigo. Deus, abençoa os nossos filhos e abençoa as nossas vidas, para que possamos ser boas mães para eles e executar o nosso papel como o Senhor espera de nós, instruí-los e prepará-los para esse mundo, Pai. Para que eles sejam cristãos e não se desviem do seu caminho. Mas, ó Pai, antes de tudo, nos prepara, Senhor, para passar por tudo isso, sem que nós, ó Pai, fiquemos machucadas demais, magoadas demais, perdendo o foco, ó Pai, que é, ó Senhor, te servir. Nos usa na vida dos nossos filhos, Senhor, nós te pedimos. E te agradecemos por mais esse estudo, em o nome santo de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.